De mergulho e de volta à margem. Quero que você sente na sua cadeira. Você está na casa do seu pai. E na casa do pai é a liberdade. Até eu estou ainda ligada. Foi real a presença, toque do shofar, sem ninguém está tocando. Os anjos aqui. E eu fico maravilhada de ver onde 2 ou 3 sedentos pela presença se reúnem. Deus vem com força, o céu fica baixinho e dá para tocar. Amém? Quero que você abra a sua palavra em Isaías 40:31. Você está na casa do papai? Então, fica à vontade. Se você quer ler sentado, em pé, deitado. Se você não quer ler, se quer só ouvir, continuar na entrega, fique à vontade. A fumaça, vocês estão vendo também? Tudo fumaçado. Jesus, muita fumaça. Glória a Deus. Assim diz a palavra do papai. Mas os que esperam no Senhor, obrigada, renovam suas forças, voam como as águias nas alturas, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Papai, fala com a gente. Um congresso se chama Renascidas. Quando Deus me falou, a apóstola me pediu para trazer a palavra, o Senhor falou para mim, você vai falar sobre as águias e sobre a comparação de nós com ela. Êxodo 19, não precisa abrir não. 4, o próprio Deus, quando tirou o povo do Egito, se lança ali como a águia. E ele diz assim, ó, vós mesmos viste o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Aqui o próprio Deus está dizendo que ele carregou com as asas de águia. Então, assim, ele também está se colocando como as águias. E aí eu quero compartilhar com você algumas coisas sobre a águia. Deuteronômio 32:11 diz assim, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre seus filhotes e em seguida ela estende as asas para apanhá-los, carregando sobre elas. Quero falar com você algumas características dela e dizer para você que o meu e o seu voo é acima das tormentas. Acima das tormentas tem um sol brilhante, sempre. Sempre vai dar. Ezequiel 1:10, o profeta tem uma visão e ele vê a águia. Apocalipse, João vê a águia também. 4:7. Só quero te familiarizar, te contextualizar com o que Deus te compara. E por que Ele te compara com a águia. E aí nós vamos sair daqui renascidas. Ela vive cerca de 70. Eu vou primeiro explicar, depois a gente bota o pau para torar aqui. Mas eu quero que vocês aprendam mesmo, para que vocês tenham consciência do que Deus quer falar. O conhecimento, ele é libertador. E quando ele entra dentro da gente, ele produz vida eterna. E aí a gente produz vida eterna. A águia, ela vive cerca de 70 a 80 anos. A Bíblia diz que o homem vive 70 a 80 anos. Passou disso, já é fardo, já é pesado. Aí já tem a semelhança. Quando a palavra diz que ela voa, que a gente voa como elas, que a gente pode voar como elas, onde elas constroem as suas casas? Nas rochas. A palavra do Senhor diz que o homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha. Só para a gente ver como é que Deus é lindo e é romântico. Deus é poeta.
Ele vê a nossa vida como poesia. E ele exclama várias poesias para os profetas entregarem em forma de profecia. Coisas que às vezes são boas e às vezes são ruins. Deus é lindo. E aí, eu quero falar para você sobre o processo dela. Você sabia que 40 é o fechamento de um ciclo? O ser humano, até os 40 anos, ele vive com muito vício, muito vigor. Mas quando a gente chega aos 40, parece que algo acontece com a gente. Que vem a um peso estranho sobre a gente começa a descobrir umas limitações que a gente não tinha antes. A perna já não sobe onde a gente quer que ela suba, e a gente não consegue fazer algumas coisas. Bom, esse é o tempo onde Deus escolhe a gente, para a gente fazer uma reflexão de tudo que a gente fez na nossa vida, das coisas boas e das coisas ruins. Isso também acontece com a águia. Sabe aquela coisa de ser crente velho? Sabe aquela coisa de ser pessoa cheia de ranço? Aos 40 anos a gente começa a ficar assim. A gente começa a ter opinião sobre tudo. A gente começa a achar que a gente sabe tudo e que a gente é o cara. E aí Deus vem e começa a quebrar a gente. E ele começa a quebrar a águia. E ele começa pelo bico, gente. Olha que coisa linda. A águia sobe a um penhasco mais alto que ela consegue. E lá, onde não tem ninguém, onde não tem nada, e nem ninguém para ficar falando, irmã, vai mudar, você vai fazer isso mesmo, é de Deus, foi Deus que falou com você, irmã, tá bom assim, irmã, o irmão tá bom assim. E ali ela não vai ouvir essas coisas, ela foi para o alto. Sabe quem está no alto? A palavra do Senhor diz, eleva meus olhos para o monte, porque de lá de cima, de lá do alto, vem o meu socorro está nele, não está nos homens. E aí, ela vai para o penhasco e começa o seu processo doloroso, que dura 150 dias, 5 meses. 1 mais 5 dá 6. 6 é o número do homem. Ou seja, é um período de decisão nas nossas vidas. Por que Deus está comparando a águia? Porque nós precisamos mudar algumas coisas, fazer uma metanoia, uma mudança na nossa mente. E aí ela vai para lá. Primeira coisa que ela tira dela é o bico, porque o bico começa a ficar um entrando no outro, porque ele cresceu durante todos esses anos. E a gente também cresce, nosso bico cresce com uma altivez, e a gente começa até a ter justiça própria. Ai, mas deixa eu te falar um negócio, aí o bico vai lá na frente. E aí, ela já não consegue mais se alimentar como ela deveria. Porque ao invés de eu ouvir, eu estou falando demais. A Bíblia diz em Tiago 1,19, tardio para falar, mas prestes a ouvir. E aí, depois que ela bate a boca lá, o bico até quebrar, até cair, ela espera o bico nascer de volta. Às vezes Deus permite que a gente fique quieto, ou a gente nem está ouvindo, acha que não está ouvindo Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha, ele tem uma multiforme graça. Tem hora que ele pega com volume 10. Tem hora que ele pega no volume 1. Tem hora que ele vem como furacão. Tem hora que ele vem como brisa suave. E aí, quando o bico volta, ela vai tirar agora as unhas, as garras, as presas. Porque ela já não consegue mais pegar o seu alimento. A águia só se alimenta de seres vivos. O voo rasante de uma águia chega a 350 km por hora. Só que hoje a profeta Ruth falou algo para mim. Eu sei que ela se alimenta de peixes e sabia que ela se alimentava de répteis. Mas eu não tinha essa informação. Ela disse para mim que o que ela mais gosta de comer é cobra. E aí, quando ela vem, olha só a revelação disso. Na terra, quando ela está boa, ela vai com precisão na cobra. E aí, ali é o território da cobra. Só que quando ela eleva a cobra para os ares, a cobra não tem mais ameaça nenhuma para ela. Você está entendendo? As nossas lutas não são contra carne nem sangue. Não são pessoas que nos atingem. Não são. Agora, se ela não cuidar das suas presas e do seu bico, quando ela está em terra, a
cobra fica na espreita para matá-la. Ou seja, a terra não é lugar de crente. Crente não ganha autoridade na terra. Crente ganha autoridade no espírito. Nada, na alma nem no corpo, alimenta o espírito, senão oração e entrega ao eterno. E aí, ela que não é boba, vai lá e arranca todas as unhas. As unhas começam a nascer. Ela tira todo o seu penugem. Toda a sua... Sabe aquele caulezinho no meio da pena? Aquilo vai crescendo, crescendo ao ponto daquela roupa dela, daquela penugem dela, daquelas penas dela se tornarem tão pesadas ao ponto dela não conseguir mais voar acima das tempestades. Olha só, a águia, quando ela vê uma tormenta, ela não se esconde, ela enfrenta a tormenta. Você está vendo alguma semelhança entre você e a águia? Porque Deus viu. Deus viu você não se escondendo no meio da luta. Deus viu você não entrando para a caverna na tempestade. Ele viu você passar no meio da tempestade e passar acima dela e ver o sol voltando a brilhar. Ainda que o processo seja doloroso. E aí ela troca aquela pena toda. Ela fica horrorosa. Ela fica feia. Mas depois de 150 dias, ela ressurge com o mesmo poder de antes. E vive mais 30, 40 anos. Sabe o que eu sinto? Estamos na metade do caminho. E hoje Deus quer o seguinte. E aí, olha só, eu não estou falando de idade cronológica só. Porque a semelhança aqui, Deus está falando de nível espiritual. Eu só estou romantizando aqui, mas eu quero que você transcenda o nível da sua idade. E você vai exatamente para o lugar que Deus quer que você e eu, que a gente chegue hoje. E aí, olha só isso. Ela ressurge. Sabe aquelas outras feras que podiam atingi-la? Que até desistiram, porque ela sumiu por um tempo. E algumas vezes pode até ter dito, morreu. Deu ruim, acabou. Ela ressurge com bico novo, com penugem toda nova. Isso aponta para a autoridade, para suas vestimentas espirituais. Efésios 6 fala sobre isso. Você e eu temos autoridade de nos revestir da armadura de Deus. Aleluia! E aí, se teu escudo está frouxo, está ruim, está cheio de dardo, hoje é o dia que Deus vai trocar. A tua espada está torta, está sem afio. Hoje Deus vai colocar em você o desejo de estudar a espada para as suas guerras. E aí, olha que coisa linda. Se você conseguir ir um pouco mais, eu nem li nada, você vai ver o seguinte. Jesus na cruz do Calvário estava sem forma. A Bíblia diz que não havia beleza nele. Com certeza não havia. Ele tinha sido açoitado demais. Ele apanhou muito. E ele se entregou. Filipenses 2 diz que ele largou a glória dele. Se vestiu de vestes humanas. E não tomou por si ser o Filho de Deus. Por usurpação de ter a autoridade. Porque Satanás ia virar e falar assim, bom, então se ele está sendo como Deus, ele não pode estar na cruz. Então ele foi como forma humana. E aí, Satanás e todas aquelas pessoas, inclusive os discípulos, gente, estavam ali, mesmo escutando o que ia acontecer, não conseguia entender o processo todo. E aí olharam para Jesus na cruz e podem ter pensado, acabou. Acabou. Como acabou para a água. Como acaba, às vezes, a gente acha que acabou para nós. Em determinadas situações a gente fala, findou, acabou, não tem mais jeito. Hoje, acabou. E aí a gente até entrega algumas vezes o ponto e parece que a cinza vai entrando em nós.
Parece que o bico não deixa a gente comer. Parece que a garra não deixa a gente querer pegar os nossos alimentos. E parece que a nossa roupa está tão pesada que a gente nem consegue lembrar quem somos. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, adquirido através da cruz. E aí, Satanás, que está ali, crente, que venceu. E os discípulos, sem entender quando Jesus diz que o reino dele não era aquele reino, eles começam a ficar aí agora. E a águia lá em cima, e a gente no meio das tribulações, das tormentas, e agora? Sabe onde Jesus estava? Ele estava no inferno, tomando a chave. No terceiro dia ele ressuscitou, está sentado à destra do Pai, julga e advoga as nossas causas. E quando a gente acha que a gente não vai conseguir passar na tormenta, a gente olha para o sacrifício vencido da cruz. E se ele venceu, ele disse que eu venceria e que obras maiores faríamos no seu nome. Eu vou! É isso que ele quer de mim, de você. É isso que ele quer de mim, de você. A Bíblia também fala que Deus se assemelha à mãe. Não é que a mãe ama os seus filhos. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia também assemelha à águia. Porque olha, quando a águia, e aí eu li isso para vocês aqui. Quando a águia vai ter os seus filhotinhos, ela vai para o penhasco para protegê-lo. Ela faz o seu ninho lá no alto. Só que ela põe espinho antes de colocar suas próprias penas. Ela coloca espinho e depois ela coloca as penas. Aí os filhotinhos estão ali confortáveis. Tipo assim, gente, está tudo bem. Né? Tá tudo bem, tudo legal, estou confortável. Estou protegida, o papai está comigo, minha mamãe está comigo. Então está tudo bem. Só que de repente, aquela águia começa a tirar as penas. E aqueles espinhos começam a incomodar os filhotes. Eles são obrigados a saltar do penhasco para o desconhecido. Só que ela sabe que eles ainda não sabem voar. E aí a palavra diz: como a águia que desperta a sua ninhada, ela desperta. Por causa dos espinhos, ela está despertando eles. E aí, ela paira sobre os filhotes. Ou seja, ela está do lado de fora, pairando ali. Ela não está ali, ela está vendo que eles estão tipo assim, está doendo, Senhor. Estava tudo bem, agora tem alguma coisa me apertando. Alguma coisa está incomodando. E ela está pairando, está do lado ali. Sabe aquela hora que a gente acha que Deus não está vendo? Que a injustiça chegou? Que a gente começa, Senhor, onde o Senhor está? Como isso pode estar acontecendo? Ele está ali, ó, do lado. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor. E aí, depois, quando eles soltam, ela vem por baixo. Quando eles não conseguem voar. E ela segura eles e traz eles de volta para o alto. Ela não leva eles para baixo. A águia só vem para baixo quando ela está pronta. Sabe o que eu quero dizer para você e para mim? Nós somos do céu. Somos cidadãos celestiais. Temos autoridade e já vencemos, porque a Bíblia diz que no final a igreja já venceu. Então esse discursozinho de que a gente é coitadinho não cola. Porque Deus viu em mim e você águias. Deus viu em mim e em você a autoridade. E aí, o que acontece? Lá, a gente aprende. Aí, olha só como é que isso é revelador. Aqui a gente aprende que a proteção, que o zelo, que o cuidado e que a mão potente e poderosa dele está estendida sobre nós. Aleluia. Aqui, a gente já vem com essa autoridade. Aqui, a gente já tomou, a gente já venceu e a gente já é capaz. Então, nessa noite, eu quero falar para você o seguinte.
Eu e você não somos o que o mundo decreta que somos. Eu e você somos o que a Bíblia diz que somos. Eu e você temos o que Deus disse que temos. E a gente vai para onde Deus disse que a gente vai. Então eu quero que você e eu entendamos o seguinte, gente. Sabe aquela noite onde você vê, isso aqui está cheio de fumaça, onde você vê a presença de Deus. E eu falei, Senhor, eu acho que nem é para palavra, porque a presença era tão real. Mas aí sabe o que Deus falou comigo? Eu vou ativar neles a águia que já está pronta. E eu e você vamos tirar as pelugens velhas, o bico velho, as unhas velhas. Sabe por quê? Unha não deixa eu abraçar. Unha me aponta sujeira. E Deus não quer isso pra gente. Você e eu precisamos nos ver como Deus nos vê. Quando a gente começa a ver, cara, Deus comparar a gente com a águia. Ela é a única ave que sobe tão alto. Aleluia. Ela é a única ave que não come bicho morto. E é a única ave que se renova. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. E olha só, para fechar. Porque eu acho que nem é por muito falar. O que Deus está fazendo aqui, o que Ele quer fazer aqui agora, é diferente. Eu quero dizer para você o seguinte. A Bíblia diz que os nossos jovens sonhariam. Não é isso, gente? É isso mesmo? Os jovens sonhariam e os velhos teriam visões? Não. Como é que é? Os velhos sonhariam e os jovens profetizariam e teriam visões. Sabe o que Deus quer dizer? Que o que eu e você entendemos como coisas naturais, Deus entende de outra forma e vê de outra forma. A sua situação financeira, a sua condição, a sua idade, a sua cor, não limitam quem você é em Deus. Deus tem muito mais para mim e para você. Senhor, Tu sabe o que os Teus filhos estão passando. Tu sabe aquilo que tem impedido eles, Pai, de viver a totalidade, a plenitude do Espírito. Que elas possam fluir, sabe? Nessa noite de uma forma muito, muito íntima contigo. Porque hoje o Senhor está levando a gente para a intimidade. O Senhor está levando a gente para a intimidade porque quando a gente fica sem os pelos, a gente está desnuda. E desnudo é só na frente de Deus que a gente fica. Começa a se colocar desnuda mesmo. Você está deixando as penas pesadas que estavam impedindo você. Tira essa penugem, tira aquilo, tira aquele bico, tira aquelas unhas. Fica de uma forma que aparentemente você perdeu. Mas é nesse lugar que tem cura. É nesse lugar que tem restauração. É nessa entrega e nessa fragilidade que renasce. É nessa entrega e nessa fragilidade que renascemos para viver mais a mesma porção de tempo que temos. Mas agora, sabendo quem é Ele, o que Ele fez por nós. Ele morreu na cruz por nós. E que Ele cuidou de nós quando a gente achou que a morte era o único fim que havia sobre nós. Você não vai mais ser vencida pelas mesmas dificuldades. Toda vez são as mesmas dificuldades. São dores no seu corpo, são enfermidades na sua alma. Toda vez você se sente não amada, ou você se sente não querida como deveria, não aproveitada como deveria. Você olha para você e acha que você não pode mais viver tal coisa, que você já é velha, ou que você não é inteligente o suficiente, seja qual for o pensamento ou o sentimento que as trevas colocaram em você, nessa
e você tem que ter certeza disso. Não são as circunstâncias que vão dizer para você se você é amado ou não, é a certeza que você tem dentro de você, pelo Espírito Santo de Deus. Suas mãos agora! Começa assim! Cortar! Assim, ó, empoderar! Apoderar! Do reino! Faz agora! Peça a presença, gente! Eu ponto de você cair sozinho agora! Eu vou cair sozinho agora! Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Patrícia Pedro, do Rio de Janeiro, da Ceia de Profetas. Congrego na Sinagoga Cristã Luz das Nações. Apóstolo Silvio, um beijo. Eu estou aqui para falar com você desse congresso chamado Renascidas. Esse congresso veio do coração de Deus, direto para o seu coração. Existem dias nas nossas vidas que nós precisamos renascer, voltar ao foco. E acontecerá isso nesses dias. Hoje foi o primeiro. Foi sobrenatural. Amanhã a gente quer que você esteja aqui para renascer conosco. E no final, o sábado, também será sobrenatural. Temos porções da eternidade para possuir nesses dias. Você e eu vamos renascer.